Graça e paz, meus amados, passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Nesse findar de noite, nesse dia que já vai terminando. Que coisa boa, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Talvez a resposta que você queria, ela não chegou. Talvez o desfecho que você esperava também não chegou. Mas eu vim dizer para você da parte do Eterno, que é tão bom quando nós nos asseguramos em Deus. Talvez o lugar que você encontra hoje também não é o lugar que você queria estar. Talvez, de fato, o que você gostaria é a sua família vivendo o momento que Deus havia prometido. Vim dizer para você que talvez alguém tenha esquecido de uma promessa que fez a você, mas Deus não se esqueceu. Eu vim dizer para você que talvez alguém fez uma aliança com você no meio do caminho e quebrou essa aliança. Não conseguiu sustentá-la, não aguentou os ventos, não aguentou os rumores, deu ouvido a chacotas, a falações. Eu vim dizer para você que quando éramos meninos na fé, nós também emprestávamos os nossos ouvidos para ouvir o que as pessoas pensavam sobre nós. E tínhamos aquilo como uma base, como uma última palavra. Mas quando nós aprendemos a nos humilharmos diante da potente mão do Eterno, nós conseguimos entender que diante de uma palavra liberada da boca dele ao nosso favor, é só a gente não sair da posição que ela há de se cumprir. Sim, ela tem que se cumprir porque ela não volta para o Eterno vazia. Eu vim dizer para você que eu não sei como você está até agora, como está o teu coração, o que você tem olhado, o que você tem achado impossível. Sabe, um dia Moisés partiu. O grande Moisés, um menino que nasceu para fazer a diferença. Como eu amo falar sobre Moisés. Porque Moisés nasceu, ficou escondido por 3 meses. Depois, com seu crescimento diário, a mamãe não viu outra alternativa a não ser montar um cestinho de junco, colocar betume, ou seja, fechar todas as brechas. É como se você pegasse um bicho e jogasse sobre um asfalto para tapar, para fazer aquela proteção. E jogou o menino no rio. Ela teve que ver aquilo que outrora lhe tirava sorriso, ela teve que ir ver embora da tua casa. Imagina Arão, imagina Miriam. Eu vim dizer para você que muitas vezes a gente tem que olhar para dentro do nosso cenário e ver tanta coisa partindo. Sonhos, projetos que outrora tínhamos assim na palma da nossa mão. E de repente fomos obrigados a colocar de lado. Só que Deus ali não era o fim, só era o começo. Eu vim dizer para alguém que não é o fim, é só o começo. Não ia falar sobre Moisés, ia falar sobre o seu sucessor. Mas o Espírito Santo está nos levando a meditar sobre esse grande homem de Deus. O que eu quero dizer para você é que o plano de Deus não teve Rio Nilo, não teve Faraó que parou. Pelo contrário, o menino foi treinado, o menino aprendeu. O menino entrou no deserto já com 40 anos. Um homem, casou, teve filhos, cuidava do rebanho do seu sogro. Uma nova vida, uma nova etapa. Mas sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo? É que ele havia começado tudo novo. Mas tinha um negocinho lá atrás que ainda não tinha acabado. Algo que Deus precisava resolver. Como eu disse, não ia falar sobre Moisés. Até mesmo porque é um personagem que para mim é muito difícil falar dos dois.
pela minha história de vida. Só que Moisés imaginou que o tempo dele lá no Egito havia acabado. Foi para uma terra, deu início a uma nova história. Só que Jesus, quando Ele quer fazer algo na minha e na tua vida, Ele faz com que a gente volta lá naquele lugar, que a gente vai ser um canal de bênção, que Ele mesmo precisa colocar uns pinguinhos nos is. E tá lá um belo dia, Deus aparece para Moisés. E vou dizer algo para você. Ali começou uma amizade face a face, ou seja, uma intimidade sobrenatural. Eu vim dizer para você que o lugar que você saiu, o lugar que você está hoje, pode ser um pouco parecido com uma história, pode ser parecido um pouco com a história de Moisés. Eu vim dizer para você que foi tudo preparado pela vontade do Eterno, para fazer você voltar em lugares, para libertar pessoas, libertar a tua própria família. Então Moisés teve que voltar para resolver um assunto que havia ficado inacabado. Eu vou dizer para você, Deus não muda para um novo capítulo antes de dar um desfecho para o capítulo anterior. Deus não começa uma nova história em nossas vidas e nos deixa seguir com liberdade sem antes a gente arrumar a história passada. Tem alguém aí que vai ter que entender, que vai ter que arrumar alguma coisa que ele deixou incompleto. Moisés achou que estava saindo só para viver a nova história. Não, Deus estava tirando ele, para que ele entendesse que no tempo que ele tivesse que voltar, ele voltaria. Passaram-se longos anos, mas Moisés voltou. Eu não sei quantos anos tem que você quer viver a tua promessa, se quer viver o teu sonho. Só que quando é chegado aquele tempo que por ele é determinado, as maravilhas dele acontecem. Então Moisés realizou tudo o que precisava realizar. Moisés treinou Josué para o novo. E ali, Moisés partiu. Foi embora. Tem coisas na minha e na tua vida que vai partir, que vai embora, mas haverá uma história para você e eu continuarmos. Haverá muitas guerras para você e eu vencermos. Haverá batalhas travadas que a gente não vai poder esmorecer. A gente vai ter que ir para cima mesmo. Pegar tudo aquilo que é nosso por herança. Deus havia feito uma promessa que daria Canaã por herança ao seu povo. Eu vou dizer para você que quando Deus determina algo, até o ser humano que tem um coração mais duro, Deus entra e trabalha. Sabe por que Deus endurecia o coração de Faraó? Deus queria mostrar para Faraó que quem tinha o controle era ele. Mas Deus também fazia com que o povo aprendesse. Muitas vezes portas serão fechadas para mim e para você. Outrora, pessoas que queriam tanto voltar para o nosso cenário, não sentem força. Tudo que elas veem é que elas precisam ir para frente. Isso é Deus fazendo com que você e eu aprendamos que o que Ele quer sobre nós, Ele tem o controle de fazer a gente ir, de fazer a gente voltar. Faraó, por sua vez, entendeu que lutar contra a vontade do Eterno faria somente ele perder. Eu não sei quem está no teu caminho achando que tem o controle de manter o que é teu preso, ou manter você mesmo preso a uma situação. Mas eu vim dizer para você que se lutar contra o Eterno, a causa é perdida. Se alguém ousar se levantar contra o Eterno sobre a tua vida, a causa é perdida. Então, Moisés partiu, Josué entra em cena. Só que para Josué entrar em cena, era muito difícil, porque eles ouviam de Deus
para Moisés e Moisés trazia o recado de Deus para eles. Agora quem ouvia Deus saiu de cena. Como que eu vou ouvir? Deus levantara Josué. Moisés não ia entrar na terra prometida, mas nem por isso a promessa sobre a vida daquele povo não iria acontecer, porque iria. Deus havia dito que Moisés não pisaria, mas Josué e Caleb, como os dois mais velhos, teria que comandar o povo mais novo. Tinha que comandar um povo. Deus te chamou para comandar um povo, para liderar uma situação na qual eu não sei qual é. Mas eu vim dizer para você que Ele vai te capacitar, Ele vai te treinar. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor vai dizer para aquele homem: não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasmes, nem te espantes. Por que o Senhor estava falando isso para ele? Porque o Senhor sabia que a guerra seria travada, que o caminho seria longo e que a responsabilidade era muito grande. Então o Senhor já estava alertando ele para que ele não se sentisse abandonado, não tivesse temor diante da situação. Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Porque no versículo 6 o Senhor já tinha dito a ele: esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei que lhes daria. Daria a quem? A teus pais. É uma promessa. Quando eu falo para você que a promessa de Deus vai acontecer na minha e na tua vida, independentemente dos inimigos se levantarem, irmão, ela vai acontecer. Agindo Deus, quem impedirá? Só você e eu que podemos impedir os planos de Deus para a nossa vida. Vim dizer para você que Josué precisava entender que ele era escolhido, que o Senhor o havia levantado como um profeta. O nome dele era Oséias. Mas o próprio Moisés trocou o nome dele para Josué, que quer dizer Deus é a salvação. Deus te levantou para ser a salvação da tua casa. Talvez você está esperando que os seus pais, seu esposo, seus irmãos, seus primos, sei lá quem, seja o socorro para você, seja a porta aberta, e Deus manda dizer: não, não vai ser, é você que é o Josué da tua casa. Você é a porta de entrada para este povo, para um novo tempo. Aprenda uma coisa, irmãos: nem tudo que você vê, nem tudo que você lê, nem tudo que você fica sabendo é o jeito que está acontecendo. Você pode ver, às vezes, tem um exemplo bobo, mas é para que a gente entenda. Quando a gente abre aí, sei lá, a rede social, liga a televisão, que a gente vê a vida dos famosos, cheio de festas, cheio de abraços, de beijos, mas por detrás dos bastidores, depressão, ruína, intriga, mulheres apanhando dentro de casa. Às vezes não conta porque são pessoas públicas, ficam com vergonha. E a gente acha sempre que a grama do vizinho é melhor do que a nossa. Você tá entendendo? Nem tudo que você tá vendo lá do outro lado está do jeito que está. Por detrás dos bastidores tá por um fio. Por detrás dos bastidores não estão aguentando sustentar aquilo que falaram que queria tanto. Por detrás dos bastidores tem gente que está dizendo que está tudo bem, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, questiona-se: por que eu tomei essa direção? Por que eu desobedeci a Deus? Por que eu dei um não quando Deus havia dito que era um sim? Por que eu dei ouvido a A? Por que eu dei ouvido a B? Quando de fato Deus já tinha selado isso na minha vida e na minha história. Só que você
continuou na posição, como um Josué. Seja forte e corajoso. A notícia, as fotos que você está vendo, o cenário que você está vendo, não precisa ficar espantado, meu filho, minha filha. Não precisa, porque não é nada disso. Josué sabia que guerrear contra grandes exércitos, que adentrar em grandes lugares para passar, para alcançar a terra prometida, ia ser difícil. Porque eles venceram os amalequitas. Moisés, por sua vez, viu que a fé deles havia estado na frente. Ali, Moisés entendeu que Oséias não podia ser mais Oséias. Ele precisava ser um Josué. As pessoas precisavam reconhecer como ele, Deus é a salvação, que Deus havia usado ele. Alguém aí nesse cenário vai reconhecer que você é a salvação de Deus para essa nova história. Alguém aí vai ter que entender que você é a escolha de Deus para liderar isso daí do lado dele e do lado dela. Alguém aí vai ter que reconhecer o teu ministério. Alguém aí vai ter que reconhecer a unção sobre você. Alguém aí que não aceitava você como liderança, vai ter que entender que Deus te escolheu. Alguém aí que não aceitava que a glória de Deus fosse manifesta na tua casa, vai ter que entender que você é a escolha de Deus. Deus não te chamou para uma obra pequena, Deus te chamou para uma obra do último instante. Deus havia chamado Josué para o último tempo. Que tempo era esse? Entrar na terra prometida, entrar em Canaã. Alguém aí vai ter que entender que a escolha que ele ou ela fez, do lado que ele escolheu ficar, não é o lado que Deus escolheu. Porque Deus escolheu você para uma grande obra, do lado desta pessoa. E no meio do caminho, ela simplesmente trocou de lado. E Deus me trouxe aqui para dizer, alguém vai ter que reconhecer que você é minha escolha. Se quiser viver o melhor que eu prometi, vai ter que colocar a mão na consciência e entender que precisa fazer a minha vontade para que minha promessa se cumpra. Caso contrário, vai ficar pelo meio do caminho, sem viver cumprimento de promessa. Aqueles que não obedeceram a Deus ficaram com o seu tempo perdido. Foram morrendo, desfalecendo no meio do caminho e não viveram a promessa. Eles não deixaram de viver, de respirar até o tempo que Deus o recolhesse. Mas viver promessa não vive. Promessa jamais será vivida por desobediente. Não. Promessa não. Podem entrar em algumas portas com arrumadinho, se encaixar, diminuir, mentir, mas promessa não. Para acontecer promessa, precisa ter obediência. Se alguém disser para você que está vivendo o sonho de Deus para ela, mas para isso ela precisou mentir, para isso ela precisou denegrir a imagem de alguém, para isso ela precisou roubar, para isso ela precisou puxar o tapete de alguém, não é promessa de Deus. Ela forçou a porta e entrou, mas promessa de Deus não vive assim. Promessa de Deus não tem arrumadinho, promessa de Deus não tem panelinha, promessa de Deus não tem mentira. Promessa de Deus não funciona desmantelar a casa de alguém para arrumar a casa de outro, não. A terra foi daquele povo porque Deus havia prometido anos antes que seria deles. Então Deus não tirou nada injustamente da mão de ninguém. Eu vim dizer para você que talvez alguém esteja com tua promessa na mão. Pela interpretação que o Espírito Santo está me dando, pela revelação da palavra, ele manda dizer para você, não,
Eu prometi para você e a promessa é tua. Pode ficar tranquilo. Pode descansar nessa noite. Porque alguém vai ter que entender que do outro lado não vai viver promessa. Eu acredito que você entendeu o recado que Deus deu para você, né? Porque você é um homem, você é uma mulher de oração. Você entra aqui para buscar um direcionamento da parte de Deus e não ouvir o que você quer. Assim como eu entro aqui para falar o que o Espírito Santo quer e não aquilo que eu quero. Você entendeu, né? Você entendeu que aquilo que é teu por herança chega na tua mão, chega na tua família, chega para os teus filhos. A salvação que Deus prometeu para tua casa vai chegar para os teus. Quero contar um testemunho bem rapidinho de uma irmã que é uma missionária. Eu conheço ela há 23 anos e ela tem umas filhas, né? E a filha dela foi se batizar e aconteceu uma confusão na vida da filha dela, e a filha dela entrou numa depressão e não queria mais viver, não queria mais batizar, não queria mais saber de Deus, e ela passando por uma prova, e ela me mandou uma mensagem pedindo: pastora, a senhora pode me ajudar em oração? E eu disse: sim, missionária, nós vamos orar. E quando foi na sexta-feira, ela me mandou um vídeo na qual a filha dela desceu as águas bastimais. A filha dela se batizou. Houve cumprimento de promessa dentro da casa dela. Eu vim dizer para você que haverá cumprimento de promessa dentro da tua casa. O Senhor ouviu a oração daquela mamãe, o Senhor ouviu minha oração, o Senhor ouviu a oração do pastor dela, da igreja dela. Eu vim dizer para você que Deus tem escutado a nossa oração e não vai ficar assim. Do jeito que tá, não vai ficar. Quero agradecer aos irmãos que têm ofertado, dizimado, feito voto, que têm ajudado a nossa obra, que têm orado por mim, que têm divulgado também esse canal, compartilhado esses vídeos, tem nos abençoado com as orações, não tem esquecido de mim, não tem esquecido da obra de Deus sobre a minha vida, nas orações dos irmãos. Que o Senhor retribua aí em todas as áreas que vocês têm clamado, que vocês têm pedido. Eu tenho certeza que antes mesmo de você imaginar o próximo testemunho, assim como a irmã testemunhou que ela estava precisando, que ela estava orando, você vai contar o teu testemunho também, porque através do teu testemunho, a nossa fé aqui, essa família deste canal, a nossa fé só tende a aumentar. Fique na paz de Cristo. Tem coisa boa chegando, somente creia.